Fala apostadores, meu nome é Lucas Reis e você está no canal de apostas esportivas. Como prometido no último vídeo, hoje vamos falar um pouco sobre gráfico de pressão, tá? Nos últimos falamos sobre a preferência de visualizações, então quem ainda não assistiu já aproveita, se inscreve no canal, curte, compartilhe com aquele amigo que está sofrendo para analisar se é uma ferramenta de qualidade. Farei essa saga aqui do zero ao avançado, né, como eu já tinha dito. Então na próxima aula eu vou falar do gráfico de pressão, só que mais para filtros, né? Vou falar dos filtros também, para que serve, como criar. Vou usar exemplos de gráfico de pressão. Então será uma aula muito bacana, principalmente para uma grade cheia de muitos jogos no sábado e no domingo. Então sem enrolação, separei um joguinho aqui que está rolando agora, no momento da gravação do vídeo. Jogo da Dinamarca, do AC Horsens versus Copenhague, Série B da Dinamarca. Peguei esse gráfico aqui interessante com algumas variantes, tá? Então, vamos observar aqui, a gente tem dois tipos de gráfico de pressão, a gente tem o gráfico de pressão 1 e o 2, né? O índice de pressão 1 e o índice de pressão 2. O que eu quero mostrar aqui? Principalmente, eu quero mostrar as variâncias desse gráfico, tá? Aqui, principalmente, aqui no gráfico 2, primeiro vamos entender o que é o índice 1 e o que é o índice 2, tá? Então, o índice 1, como ele é formado? Ele é formado baseado em posse de bola, tá? No chutes dos últimos 5 minutos, então, independente se é ao alvo ou ao lado. Então, ele engloba a posse de bola, o índice de, o chute ao alvo e o chute ao lado, tá? Então, algumas vezes pode até acontecer de alguns jogos não aparecer aqui o gráfico de pressão 1. Se ele não aparecer, porque provavelmente a casa de aposta, ela deixou de passar alguma informação, normalmente é a posse de bola, e aí, como o gráfico de pressão 1, ele engloba a posse de bola, o chute ao lado e chute ao alvo, se ficar faltando um elemento, realmente não vai estar aparecendo para vocês aqui. Isso acontece muito em jogos de várzea, tá, galera? Então vai ser difícil de acontecer em partidas aí das grandes ligas, tá? Mas em jogos de várzea realmente pode acontecer de você não ter esse gráfico de pressão 1, tá? Então, e o índice de pressão 2? Tá? O índice de pressão 2 é baseado nos ataques perigosos dos últimos 5 minutos. Tá bom? Então é só isso mesmo, não tem mais do que isso não. Tá? Vai sempre aparecer para vocês ao menos o IP2, né? O índice de pressão 2. Então falando aqui da variância, que eu estava querendo já começar iniciando o vídeo, porque a galera no Instagram chegou a comentar da última postagem, eu falando do gráfico de pressão, né? E aí saiu o gol, pagou canto, enfim. Mas a galera queria entender um pouco melhor. Então vamos lá. O gráfico aqui começou bem interessante para o time da casa, tá? O time do Horsens. A gente está verificando aqui, foi um gráfico bem alto, né? Índice de pressão aí batendo 20 bem no início do jogo, então eles começaram com tudo, né? Teve 3 chutes ao lado, 1 chute ao alvo, isso antes dos 15 minutos, saíram 2 cantos aqui, eles mantiveram essa pressão, tá vendo? Uma leve pressão aqui do Copenhague no início aqui dos 15 minutos. Provavelmente um contra-ataque sem efetividade, né? Não teve chute, tá vendo? E manteve a pressão o Horsens. Tanto que manteve a pressão, teve mais um chute ao alvo, ao lado saiu o gol. Com um gráfico de índice de pressão 2 estourando aqui, a gente costuma utilizar muito aí a média de 8 a 10, né? Então passou bastante da média aqui, tem 14, 16, 18. Depois do gol, óbvio, deu uma caidinha, né? Tem a comemoração do time, então normal ter uma queda de pressão nessas horas, tá? E depois ele manteve aqui somente o chute. A galera que às vezes não consegue entender. Nossa, mas teve chute aqui batendo um índice de pressão 90, 80, 110 e aqui não tem nada. Índice de pressão 2 bem baixo, né? Isso provavelmente foi um contra-ataque bem efetivo, porque o índice de pressão 1 bateu 90, 110, né? E teve também do time visitante.
Ele teve provavelmente também aqui um ataque, né? Com um chute apenas aqui no gol e um chute ao lado. Então foi literalmente aí, provavelmente, um ataque só do time visitante. Eles não conseguiram manter. Teve uma leve pressão aqui e aí sem finalizações, né? E depois novamente voltou a pressão do time da casa, com mais finalizações, e aí pagou aí, para quem trabalha com escanteio, pagou 2 cantos aí depois dos 30 minutos. Então, basicamente isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Essa diferença no gráfico, que o pessoal fica um pouco perdido, tá? Quando o índice de pressão está alto, costuma estar acima de 40, 50, e o IP2 baixo, é muito possível foi um contra-ataque, tá? Ou uma chance isolada, que foi mais ou menos aqui do time visitante, tá vendo? Uma chance isolada de gol. Teve uma única chance aqui e não foi efetivo, né? Pode até ter dado um susto, né, no goleirão do time da casa, mas não saiu nada, não saiu um canto, não saiu um gol, entendeu? E quando o índice de pressão 1 está alto e o IP2 alto, né, o índice de pressão 2 alto, muito provavelmente foi uma chegada no ataque da defesa adversário, né, com muita eficiência, tá? Com muita eficiência, como vocês estão vendo aqui. Pode perceber que quando o gráfico aqui ficou muito alto e aqui também muito alto, pagou alguma coisa, né? Criou alguma coisa, ou criou um gol, né, como vocês estão vendo aqui, eu estou passando o mouse, ou criou um canto, tá vendo? Então o índice de pressão aí acima, o índice de pressão 2 acima de 8 ou 10, já é um índice de pressão bem bacana, tá? E o índice de pressão aí de 40, 50 pro 1 é um índice de pressão bom para chutes, né? Para quem trabalha com gols é bem bacana também. E quando o índice de pressão 1 tá baixo, quando o índice de pressão 1 tá baixo, aqui deve estar, aqui tá os 49, né? Aqui não tem esse exemplo, vou até ver aqui um outro jogo, mas quando o índice de pressão 1 tá baixo e o índice de pressão 2 alto, foi mais ou menos o que aconteceu aqui, né? Só que aqui ainda não teve o chute, mas o time teve uma chegada no campo adversário, mas sem eficiência. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui, eu tinha separado aqui mais um jogo. Ó, aqui é um bom exemplo disso. Teve aqui um chute alto, né? Mas a pressão foi uma única pressão. Na verdade, aqui no jogo do Al Hilal mostra até um pouco melhor. Quando o time chega e não chuta, tá vendo? Mostra melhor um índice de pressão 2 alto, mas sem eficiência no ataque. Chegou no ataque, provavelmente ficou ali girando a bola de um lado para o outro, sem efetividade de chute, tá? Então, basicamente é isso que eu quero mostrar para vocês sobre índice de pressão. Não tem muito o que mostrar. Para quem analisa no ao vivo, é mais o tempo de tela, para você entender esses gráficos de pressão, tá? É mais o tempo de tela. Então, vocês podem ver, como eu tinha dito, tem um gráfico de pressão aqui do jogo do Al Hilal contra o Al Nassr, né, da Arábia, que tá acontecendo. Você vê que aqui o índice de pressão de chute está abaixo de 30, né, 28, 29, mas o índice de pressão 2 está aqui beirando 8, 10, né? Então chegaram no ataque, mas sem muita efetividade no chute, tá? Teve um aqui depois dos 38, demonstrando, saiu o canto, tá vendo como é muito interessante o gráfico de pressão? Vocês podem ver, ó, gráfico de pressão alto, canto. No índice 2, gráfico de pressão alto, né, canto, índice 1. Aqui no Hossein, a mesma coisa. Gráfico de pressão alto no índice 2 e gráfico de pressão alto no índice 1. Ó, gerou canto, aqui, saiu gol, aqui teve canto nos finais. Então, é um gráfico bem sólido, tá? Bem confiável, uso muito para trabalhar, principalmente para escanteio, tá? Então, eu queria demonstrar um pouco disso daqui para vocês. Mais para frente, vamos fazer uns filtros utilizando esse gráfico, tá? Então, foi como eu falei, rapaziada, quem puder deixar aí o like, compartilhar, se inscrever, compartilhar com os amigos, tá bom? Eu vou estar fazendo mais um vídeo sobre os gráficos de pressão para filtros, tá? Aí a gente vai usar
em dia. Eu vou tentar fazer no sábado e no domingo, que a grade é bem cheia, para vocês entenderem como funciona, tá bom? Mas o do mais é só isso mesmo, não tem muito o que inventar e o que falar. Tá claro que se vocês tiverem dúvida, pode mandar no comentário, eu respondo no meu Instagram também, tá bom? E é isso, galera. Tenha uma boa tarde. Valeu!